vamos entender por que os criminosos compartilham notícias falsas? Eu fiz uma pesquisa e eu coloquei algumas informações aqui, tá? Eu vou ler para vocês porque é um pouco longo e as letras são muito miúdas. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para você entender qual é o interesse deles. Olha só. Os criminosos podem espalhar notícias falsas por várias razões, muitas vezes relacionados a objetivos maliciosos ou ganhos pessoais. Aqui estão algumas motivações possíveis. Ali, ó. A primeira aqui, ó. Desinformação para manipulação. Isso aqui é muito clássico. Isso aqui é muito clássico. Espalhar notícias falsas pode ser uma forma de manipular a opinião pública, influenciando as crenças e comportamentos das pessoas para atender a certos interesses políticos, sociais ou econômicos. Então, inclusive teve até uma reportagem, né? Falando, uma não, várias, né? Falando que a eleição dos Estados Unidos entre Trump e a candidata à presidência naquela época, e disseram que por conta das mensagens falsas, que foi comprovado que era falsa depois, foi disseminada lá naquele tempo. Por conta dessas falsas mensagens disseminadas, compartilhadas, propagadas, houve uma mudança de última hora no resultado das eleições, tá? Não vou falar aqui de política, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu tô falando de uma reportagem que apareceu lá, tá? Não tô falando nem que eu concordo, nem que eu discordo, tô falando de algo que foi noticiado. E por que isso, gente? Pela investigação, parece que o Trump pagou especialistas nesse tipo de ação, criminosos, para propagar uma mentira em relação à candidata concorrente. Eu não estou falando que concordo ou discordo, eu estou falando o seguinte, eu estou falando do objetivo, gente. Do objetivo. E, gente, você entende por quê, o motivo, tá? Eu só estou falando aqui de uma história, né? Para você entender o motivo, por que existe uma mensagem e ela é feita para ser propagada. Normalmente ela é impactante e as pessoas vão lá e compartilham. E até que explicar que focinho de porco não é tomada, não há mais tempo. E aí você chega ao primeiro motivo, tá, dessa propagação de notícias falsas, tá? Eu sei que é um assunto um pouco chato, no sentido porque pega aqui a parte política do país, que é divisor. Eu quero mais que a gente seja uma comunidade, não que a gente fique discutindo política aqui, tá? Mas eu preciso falar a vocês, gente, da importância de tomar cuidado antes de propagar, tá? O meu objetivo é passar o máximo de informações para que você mesmo utilize a ferramenta da melhor forma possível. Então, aqui está falando que a desinformação para manipulação é para entrar na cabeça da pessoa e fazer com que ela faça A ou B, tá bom? Então, essa é a primeira coisa. Agora, o segundo ponto aqui que foi citado nesse estudo que eu peguei. O segundo ponto é a propagação de medo e pânico. Notícias falsas podem ser usadas para semear o medo e o pânico na sociedade. Isso pode criar confusão, desestabilização e até mesmo levar pessoas a agir de maneiras prejudiciais. Que está repetido, né? Prejudiciais. Como assim, gente? Como assim? Né? Mais um assunto polêmico aqui, né? Vai engajar o pessoal aqui. Lá na época da pandemia, por exemplo, houve vários boatos
ou também informação, porque eu não fui checar, que a vacina tal matou fulano, que ao dar vacina na pessoa, estavam injetando um chip na cabeça da pessoa. Ou se você tomar a vacina daqui a algumas gerações, os seus filhos nascerão deficientes. Eu posso provar isso, gente? Isso é verdade ou mentira? Não. Se eu não posso provar, isso é uma desinformação. Tá? Eu não posso propagar, porque isso não é algo que eu consiga provar. Tá? Mas aí eu vou mostrar para vocês como é que vocês conseguem ver isso, tá? Como é que vocês conseguem ver se é uma notícia falsa ou não, tá bom? Só que, às vezes, é uma notícia nova e não tem nem matéria para isso. Tá? Mas, assim, eu só tô falando do objetivo aqui. Quando os criminosos, né, eles fazem esse tipo de texto, eles têm uma finalidade. Não é simplesmente eu tô colocando uma mensagem aqui e pronto. Não. A finalidade, ela pode ser a desinformação, né? Para manipular, para você, por causa de uma coisa política, econômica, social, né? Pode ser também para propagar o medo, para impedir que as pessoas reajam, façam alguma coisa. No caso, por exemplo, na pandemia, teve muita mensagem em relação à vacina, muita. Um outro ponto é um objetivo de ganho financeiro. Esse texto tem 5 parágrafos, estou acabando já. O objetivo é ganho financeiro, tá? Algumas pessoas podem espalhar notícias falsas com o objetivo de ganhar dinheiro. Isso pode ser feito através de esquemas de phishing, de pesca. Eu vou explicar o que é. Onde os usuários são direcionados a sites fraudulentos para roubar informações pessoais ou financeiras, ou através da geração de tráfego para sites que monetizam visualizações de notícias. É o seguinte. Isso aqui está cada vez mais comum. Acabei de saber pela professora Daniela que uma conhecida dela viu um noticiário que o gov.br tinha liberado, e isso por meio de vídeo, tá? Uma mensagem, que o gov.br tinha liberado um dinheiro que estava preso para todos os participantes do ano tal que fizeram. Então eles criam uma série de coisas. E detalhe, sabe o que eles fizeram? Eles recortaram um pedaço de uma reportagem da Globo para dar credibilidade à notícia. Então, colocaram isso na rede social, colocaram um corte de um programa da Globo que falava de outro assunto, mas aquilo ali se encaixou perfeitamente, como se fosse uma peça. E aí, colocaram a pessoa para ler um texto. A pessoa tocou e caiu no site do Gov. Igualzinho Gov, igualzinho. Eu te falo isso porque tentaram fazer isso com a minha aluna, que tem mentoria comigo aqui, e ela, na hora que estava comigo, eu filmei, tá? Eu só não posso mostrar aqui, porque senão o YouTube ele vai brecar a coisa, tá? Então, isso, gente, é uma propagação de fake news. Isso é uma propagação de fake news. E nesse caso aqui, ele é através agora desse outro motivo. Através do ganho financeiro. Aí eu leio aqui de novo, né? Pessoas que espalham notícias falsas, como eu digo, ganhar dinheiro, né? Então eles botam um esquema de phishing. O que é phishing, gente? Phishing é pescar. Então ele pesca a pessoa, direcionando ela para sites fraudulentos. E nesse caso, era do Gov. Era do Gov. Era igualzinho do Gov. Toma muito cuidado com isso, tá bom? Vamos lá. Outra coisa aqui. Quarto ponto. Propagação de propaganda. Um quarto motivo. Grupos ou organizações podem disseminar notícias falsas como parte de uma propaganda, uma campanha de propaganda para promover suas agendas ou demonizar grupos adversários. Isso daqui acontece
demais é quando você tem programas que simplesmente falam várias coisas, e aí nesse nosso caso aqui, falsas, para que você coloque um grupo de pessoas que estão escutando ele contra aqueles que ele está falando. Então, é o seguinte, gente. Outro tipo de propagação é quando grupos criam mensagens falando mal de outros grupos, né? Que são rivais. Então, outro grande motivo. Tá? E uma outra coisa é essa daqui, ó. Entretenimento ou diversão. Tá lá, gente. Infelizmente, algumas pessoas podem espalhar notícias falsas simplesmente por diversão ou para atrair atenção. Isso pode ser especialmente prejudicial quando as notícias têm consequências graves ou prejudiciais para indivíduos ou comunidades. Então, gente, notícia falsa é uma coisa séria, tá? Notícia falsa é uma coisa que realmente é algo que a gente tem que prestar atenção, né? E quando a gente vê algo, é muito importante que você saiba checar se aquela informação ela é verdadeira. Porque tem uma série de motivos para que esses bandidos eles façam lá. Bom, então, nós acabamos de falar aqui de algo muito sério. Eu, pelo menos, acho muito sério. Porque os criminosos compartilham notícias falsas. E se você gostou desse vídeo e quer ser cada vez mais independente no uso do celular, toque aqui no botão inscrever-se e ative o sininho. Será um prazer fornecer informações suficientes para você nunca mais depender de ninguém.